noite. A graça, a paz e o amor de Deus sobre o seu coração. Amém? Você pode tomar o seu lugar? Por favor. Amém. Eu já queria começar ensinando algo para você. Você sabe qual é a diferença de tristeza para desespero? Você imagina qual é a diferença de uma pessoa que é tomada de tristeza para uma pessoa que é tomada de desespero? Eu vou explicar. Tristeza é quando você perde algo, quando acontece algo, mas esse algo não estava no centro da sua vida. E quando você perde, você encontra consolo. Você encontra consolo nas famílias que você ama. Você encontra consolo em Deus. Há consolo para a tristeza. Mas desespero é diferente. Desespero é quando você perde aquilo que você colocou no centro da sua vida. E quando você perde, é como se você tivesse perdido o sentido, o significado e a esperança da vida. Para muitas dessas pessoas, elas chegam a tirar a vida. E por que eu estou dizendo isso? Nós estamos em clima de perda, né? Estamos em clima de derrota, de perda aí fora, para a seleção que perdeu. Mas eu quero dizer que o grande problema é quando você faz uma coisa e coloca aquela coisa num lugar que não deveria. Você faz a sua vida girar ao redor de algo que não mereceria estar ali. E aí quando você perde, você entra em desespero. Nós precisamos sempre ter Deus no centro da nossa vida. Porque se tem uma coisa que nós não vamos perder nunca, é com Deus. Se tem uma coisa que nunca será arrancado de nós, é o significado, é o sentido, é a esperança do que Deus nos dá. Amém? Então, eu quero dizer para você que a nossa vida, ela gira em torno de uma das maiores, ou a maior esperança desta vida. Amém? Então, nós nunca vamos entrar em desespero, porque nós nunca vamos perder. Agora, algumas coisas que a gente gostaria muito que ganhasse, não ganha, e a gente fica triste, né? Mas tem consolo. Amanhã é segunda-feira, o trabalho volta e está tudo certo. Mas nesse clima de perda, eu quero compartilhar com você nessa noite. Se puder tirar um pouquinho do eco, poder colocar um pouco mais de grave, fica melhor para mim. Eu quero compartilhar com você nessa noite, falando um pouquinho sobre família. Eu quero compartilhar com você sobre como é que a gente faz. Preste atenção. Essa palavra vai abençoar seu coração. Como é que a gente faz para resgatar valores que se perderam, não lá fora, mas se perderam dentro da nossa família, se perderam dentro da nossa casa, se perderam dentro do nosso casamento, se perderam dentro de um lugar
deveria ser o maior patrimônio, um dos maiores patrimônios da nossa vida nesta terra, seria a nossa família, seria o nosso casamento. E como é que a gente faz para resgatar quando esses valores se perdem? Você está comigo? Eu quero ler um texto com você, um texto base. E eu quero fazer uma construção. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje não com uma ideia subjetiva, não. Você vai sair daqui hoje com algo prático. Você vai sair daqui hoje com 3 passos, 3 atitudes, 3 posicionamentos, que se você colocar em prática, eu garanto que você não só resgatará valores que talvez se perderam, como você manterá esses valores seguros e não vai perder mais. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15, é um texto extremamente conhecido. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lucas, ele é o escritor. Mas se você tiver uma Bíblia onde as palavras de Jesus ela vem em vermelho, você vai ver que é o próprio Jesus contando 3 histórias, 3 parábolas. E é interessante que essas 3 histórias, essas 3 parábolas, falam sobre perdas, mas também falam sobre resgate. A primeira história é a história de um pastor, e é Jesus que está contando. Ele está contando a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou, e uma se perdeu. E aí esse pastor, ele deixa as 99 e começa uma saga de busca, de resgate dessa ovelha que se desgarrou. E aí o texto diz que quando esse homem, ele resgata essa ovelha, coloca sobre os seus ombros e traz de volta para o rebanho, para o aprisco, não é? E aí vem a segunda história. A segunda história já é uma história mais doméstica. É a história de uma mulher. O texto, ele não nos dá detalhes, mas é a história de uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas. E essa mulher perde uma delas, uma só. E aí essa mulher começa também um processo de resgate, de busca, não lá fora, mas dentro da sua casa. E aí o texto vai dizer que essa mulher encontra, celebra, e Jesus ele vai avançando, e ele chega na terceira história, que é a história memorável de um pai que tinha 2 filhos, e aí o filho resolve, o mais novo, não é? Resolve pedir sua herança antecipada, desonra. E diz que ele vai para um lugar longínquo e ele perde tudo. Ele não só perde tudo, mas ele se perde. Mas aí um dia ele cai em si, faz o caminho de volta, e esse pai o recebe de braços abertos, o resgata, o restitui, o recoloca na posição de filho. Então são 3 histórias incríveis, de perdas e resgates. Mas eu quero ficar com essa história aqui do meio, a história dessa mulher. Eu quero ler ela com você, amém? Lucas capítulo 15, a partir do verso 8, Jesus ele está continuando sua descrição. Agora nessa parábola da dracma perdida, ele está dizendo: ora, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia
varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Valores. Quando você olhar para uma família não perfeita, mas uma família saudável, quando você encontrar uma família que você olha para ela e você vislumbra que é uma família saudável, é uma família que você olha para o casal, o marido, a esposa, são saudáveis, não perfeitos. Sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma família, um casamento governado por valores. É isso mesmo. Você vai observar como eles vivem. Você vai observar como eles agem e reagem à vida. E sabe o que você vai encontrar? Valores. Você vai ver que o jeito como esse marido age é correspondente aos valores que ele carrega dentro dele. Você vai ver que o jeito que essa mulher, que essa esposa, que essa mãe, que esses filhos, que essa família vive, é exatamente o resultado daquilo que eles acreditam, dos valores que eles carregam. Então eles são governados por esses valores. Você vai ver que eles não negociam os valores que eles têm. Aí você olha para eles e você diz: nossa, que família saudável. Que casamento saudável. Repito, não perfeito, porque não existe, mas saudáveis. Governado por valores. Assim também é a igreja. A igreja, ela é a família de Deus. Quando você chega numa igreja e você identifica uma igreja saudável, sabe o que você está identificando? Você está identificando uma família de Deus que ela resolveu se debruçar sobre as Escrituras, extrair delas as verdades da palavra de Deus e aplicar na vida de cada um dos seus membros, de cada um dessa família de Deus que se reúne. Então, quando você encontra uma igreja saudável, você está encontrando uma igreja governada pelos valores de Deus. Você está encontrando uma igreja que não está olhando lá para fora, para a igreja A, B, C, D, Z, Y, não. Ela está olhando para a Bíblia. Ela está preocupada com o que Deus pensa. Ela está preocupada e atenta ao que Deus tem como valor. E aí ela extrai esses valores, aplica nela, e você vai ver que ela é uma igreja saudável. Ela é uma família de Deus saudável. Quem está comigo? Gente, vem nessa introdução comigo. Vem comigo. Eu vou mostrar para você para onde eu vou te levar. Você está comigo? Então, seja uma família, ou seja uma família de Deus, que você vê que são saudáveis, você vai ver que eles são governados pelo quê? Valores. E ser governado por valores é sempre, diante da vida, você dizer: escolho isso, porque você tem valores. O valor da transparência, o valor da verdade, e por aí vai. Agora, quando você encontra uma família disfuncional, um casamento desconexo que vive em desordem, o que é que você está encontrando? Você está encontrando uma família que não tem valores. Você está encontrando uma família que não carrega limites. Uma família que não tem direção, que não tem destino. Você vai ver que o jeito como eles vivem do jeito que dá certo.
Eles vão agindo e reagindo à vida do jeito que eles entendem que é o melhor. Porque quem carrega valores, mesmo que sinta que está perdendo, ele se mantém firme, porque ele tem um valor. Essa família disfuncional não, ela fica buscando o que dá certo, ela fica correndo atrás do que parece interessante, não tem valor. Esse casamento não tem valores. Mesma situação é a igreja. Quando uma igreja, ela não é governada por valores, ela é governada por outras coisas. Ela é governada pela aparência, ela é governada pela cobiça, ela é governada por outras ideias aí fora, por outros valores. Ela está mais interessada em estar no Instagram do que estar no coração de Deus. Ela está mais interessada em ter visibilidade do público aí fora, do mundo, do que ter visibilidade de Deus. Quem está me entendendo? Porque não tem valores. E aí quando você fala sobre a palavra de Deus, essa igreja não está nem aí, ela não está nem interessada, ela quer saber se ela cresce em números, ela quer saber se tem uma placa bonita lá fora, ela quer saber se ela está se tornando uma igreja popular, ela quer saber se o povo está cheio de atividades e parece interessante. Essa igreja não é governada por valores de Deus, ela está sendo governada pelas coisas que está dando certo aí fora. Quem está me entendendo? Essa mulher que nós acabamos de ler aqui, é uma mulher que carregava valores. O texto vai dizer que essa mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas. E o texto diz que ela perdeu quantas? Uma só. Agora essa mulher, ela não teve uma atitude passiva. Sabe aquele tipo de gente que diz assim: olha, eu tinha 10 valores, 10 moedas, 10 dracmas, perdi em uma, mas está tudo bem, eu ainda tenho 9, a vida segue. Sabe aquelas pessoas que dentro da família, dentro do casamento, elas estão dizendo assim: não, o meu casamento está chegando ao divórcio, o meu casamento está se acabando, mas está tudo bem. Tem muita gente aí fora se divorciando, tem muita gente aí fora se separando, eu sou mais um no meio desse mundo aí, está tudo bem, a vida segue. Sabe aquela família que diz assim: olha, pastor, infelizmente eu perdi meu filho para o mundo. Não, você não perdeu seu filho para o mundo, você perdeu seu filho foi dentro de casa. Lá no mundo ele só deixa denunciado que está perdido, mas a gente começa a perder dentro da minha casa. Chega pessoas para mim e diz: pastor, você viu o casal fulano que de uma forma assim inesperada, surpreendente, se separou? Deixa eu te falar uma coisa: não existe separação, não existe divórcio surpreendente, coisa que acontece da noite para o dia, isso não existe. O que existe são casais e famílias que estão tentando parecer uma coisa que não são, mas aí quando a casa cai. Quem está me entendendo aí, gente? Não existe nada que acontece da noite para o dia. As pessoas, elas estão se perdendo dentro de casa. Elas estão se perdendo dentro de casa, dentro da família. Só que essa mulher, ela não teve essa atitude passiva. Ela não olhou e disse: ah, perdi um, mas a vida segue, está tudo bem. Não. Sabe quando a gente vai identificando coisas no nosso casamento, a gente vai identificando coisas na nossa família, a gente vai identificando coisas na nossa vida, e a gente vai se acostumando com aquilo? Deixa eu te falar uma coisa:
Essa é a pior desgraça que pode começar a acontecer na sua vida. É quando você vai se acostumando com as perdas. É quando você vai se acostumando de olhar para a sua família e ver que as coisas não estão como deveria, e você vai permitindo essas perdas ganhar terreno, ganhar espaço, e você vai se acostumando com elas. É o casamento que vai se acostumando com desrespeito. É o casamento que vai se acostumando com a violência. É o casamento que vai se acostumando com o marido acessando coisas que não deveriam. E vai dizendo, não, está tudo bem, é assim mesmo, acontece. Meu amigo fulano, cicrano, beltrano também faz. Quem está me entendendo aí, gente? Não. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para nos acostumarmos com essas perdas. Aqui é o próprio Jesus Cristo ensinando que aquele homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, não ficou pensando é só uma, não. Ele deixou as 99 e foi buscar uma só. Ele investiu sacrifício, energia, para buscar uma só ovelha que se perdeu. Nós precisamos começar a ter a consciência de que não é normal termos perdas dentro da nossa família, termos perdas dentro do nosso casamento. Essa mulher, quando ela perde, ela começa um processo, e é esse processo que eu quero ensinar para você nessa noite. O texto vai dizer qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, qual é a primeira coisa que ela faz? Vamos participar, irmão? Sei que você está meio triste aí, mas Deus vai te consolar. Amém? Qual foi a primeira coisa que essa mulher fez? Essa mulher começou um processo de resgate de uma moeda, de um valor que ela perdeu não lá fora, mas dentro da sua casa. A primeira coisa que ela fez foi acender uma lamparina. A primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia. A primeira coisa que ela fez foi trazer luz para dentro da sua casa. Pastor, como é que a gente faz para resgatar valores que estão perdidos? Traga luz. Traga luz. E luz, sabe o que é luz? Luz é transparência. Luz é verdade. Sabe por que as coisas estão se perdendo? Dentro da família, dentro do casamento, porque não tem mais transparência, não tem mais verdade, não tem luz. E é por isso que as coisas estão se perdendo, porque as coisas estão na penumbra, as coisas estão na obscuridade. Luz. Luz é um olhar honesto sobre si e sobre suas realidades. Eu vou repetir. Quando você traz luz para a sua vida, quando você traz luz para a sua casa, quando você traz luz para o seu casamento, quando você traz luz para a sua família, você está tendo um olhar honesto sobre si e sobre as suas realidades. Deixa eu contar uma coisa para você. A pior mentira, mais perigosa da sua vida, é aquela que você mesmo conta para você todo dia. Essa é a mentira mais perigosa. Abra seus ouvidos. A mentira mais perigosa da sua vida é aquela que você conta para você todos os dias. Porque não é ninguém do lado de fora, é você mesmo que está contando mentiras, que está fazendo de conta que o seu casamento está bem, que a sua família está bem, que a sua vida está bem e não está bem. Por que não está bem, pastor? Porque você não está tendo um olhar honesto sobre si. Você sabe qual é o primeiro passo de uma transformação? Você sabe qual é o primeiro passo de uma mudança? É quando nós temos um olhar honesto sobre nós.
nós paramos de dar desculpas, nós paramos de transferir responsabilidades. A gente simplesmente diz: não, o problema é comigo mesmo. Eu cheguei nesse ponto, eu cheguei nessa situação, porque eu tomei esse caminho, porque eu tomei essa atitude, porque eu agi dessa forma, porque eu fui nécio, porque eu fui imprudente. Quando as pessoas começam a ter essa atitude, sabe o que acontece? Ali a transformação vem. Ali a transformação vem, porque você está trazendo luz. Essa mulher, irmão, ela começou o resgate do que estava perdido, e você sabe o final da história, ela vai encontrar, mas para ela encontrar, ela teve que trazer luz. E trazer luz, irmão, é deixar as coisas claras. Sabe o que é que eu vejo em muitos casamentos? O marido fazendo de conta que é daquele jeito, a mulher também dando um jeitinho, e os dois vão enganando um ao outro, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo. Não está tudo certo. É aquele filho dentro de casa que você acha que está tudo bem com ele, e não está tudo bem. Pais, tem pai aqui? Levanta a mão assim, os pais. Pergunta realmente o que se passa dentro do coração do seu filho. Você vai tomar um susto. Você vai tomar um susto. Dá liberdade dele realmente dizer o que sente, o que pensa. Você vai tomar um susto. Mas é só assim que a gente resgata o que está perdido. Dá liberdade de você olhar para sua esposa e deixar ela colocar para fora o que ela sente, o que ela pensa sobre você, marido. Você vai tomar um susto. Deixa, mulher, sem terrorismo. Sem terrorismo. Deixa, mulher, o seu marido ser honesto e de verdade ele falar o que sente, colocar para fora o que pensa. Você vai tomar um susto, mulher. Porque as mulheres falam: não, eu queria que meu marido falasse tudo o que sente. Será que você queria mesmo, irmã? Hein? Será que você queria mesmo? Que o seu marido não é ofender você, não é machucar você, mas é falar com legitimidade, com verdade o que sente, o que está se passando dentro dele. Será que você queria mesmo? Mas é aí que começa o resgate. É quando a gente para de se enganar, quando a gente para de tentar mostrar para a pessoa que está tudo bem quando não está tudo bem. Essa mulher aqui, irmão, ela sabia que não estava tudo bem. Ela acendeu uma candeia, ela trouxe luz. E o Senhor hoje está te convidando para trazer luz. Para de se enganar. Irmãos, quando você muda o seu jeito de pensar, você muda o seu jeito de viver. Mas você só muda o seu jeito de pensar quando você reconhece que o jeito que você pensa está errado. Quantas vezes eu, como marido, vi que as minhas atitudes erradas dentro do meu casamento eram correspondentes ao jeito que eu pensava, e a minha esposa falava comigo e eu continuava com aquele jeito de pensar, e não mudava. Mas na hora que eu tive humildade, na hora que eu enxerguei as coisas como elas são, sabe o que aconteceu, irmão? Na hora que eu trouxe luz de verdade, aí a coisa começou a mudar. A coisa começou a mudar. Como é que a gente faz, pastor, para resgatar valores que se perderam? Começa como essa mulher começou. Traga luz. Traga luz. Porque hoje o que nós temos visto, irmãos, é um comportamento dentro da família, dentro do casamento, doentio. O filho chega, faz o prato dele na cozinha, sobe para o quarto. O marido chega, faz o prato dele, vai para o sofá assistir o futebol. E a mãe, a esposa fica
sozinha na mesa da cozinha, jantando sozinha, e as lágrimas caindo, se sentindo solitária, se sentindo sozinha. E nós queremos dizer que isso está certo. E nós queremos dizer que está tudo certo. Não, está tudo bem, né? É assim mesmo, os avós eram assim também. Ei, irmão, não está tudo certo, não. Sabe o que a gente precisa fazer? Trazer luz. A segunda coisa que essa mulher fez, se você prestou atenção, diz qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. E depois faz o quê? Oi? E varrer, irmão, é lidar com o quê? Com lixo. Sabe como é que a gente resgata valores que estão perdidos? É lidando com lixo dentro do nosso casamento e dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ah, pastor, irmãos, tem lixo dentro da nossa casa. Tem um lixo da mágoa, tem um lixo do ressentimento, da amargura. Tem um lixo da desconfiança, da insegurança. Tem um lixo da quebra da dignidade. Tem lixo. Tem um lixo da mentira, da dissimulação. Como é que você quer ser um exemplo para a sua casa? Se você continua admitindo esse lixo aí. Sabe como é que a gente resgata valores? Depois que a gente traz luz, a gente vai lidar com lixo. E tem muito lixo, irmão. Infelizmente. Quem aqui conhece a minha história, quem não conhece, vai conhecer, irmão. Queria que você adquirisse esse livro aqui, ó. O desafio de se expor. O que é o desafio de se expor? O desafio de se expor é o desafio de você quebrar o silêncio, tirar a mordaça e jogar para fora a verdade. Lê esse livro aqui, ó. E você vai receber um batismo de coragem, de ousadia, de intrepidez. Você vai receber um batismo de transparência, que vai fazer você viver uma das vidas mais extraordinárias que Deus te chamou para viver. Se você chegar na minha casa hoje, dizer assim: pastor, deixa eu acessar o banheiro aí do seu quarto, que é a minha esposa de testemunha. Se você acessar a minha suíte, o banheiro do meu quarto, do meu lado, assim que eu acordo, estando eu em casa, eu acordo, eu entro no banheiro, tem 3 frases no espelho. Do meu lado direito, eu sou direito. Desculpa, tem um desvaneio aqui. Do meu lado direito, é porque é do lado direito mesmo que está. Tem 3 frases. A primeira frase é o Catecismo de Westminster. O propósito do homem: glorificá-lo a Deus e gozá-lo eternamente. Eu sou lembrado todos os dias de manhã, quando eu acordo, vou no banheiro, que Deus me chamou para a sua glória, e que o grande propósito da minha vida é glorificá-lo. A segunda frase é uma frase em latim, uma frase que está escrito assim: esse quam videre. Esse quam videre quer dizer ser e não parecer. Todos os dias eu sou lembrado que Deus me chamou para ser de verdade e não parecer. Ser de verdade um marido, ser de verdade um pai, ser de verdade um pastor, ser de verdade um cristão. Deus não me chamou para ser um fake news. Deus não me chamou para viver de aparência. Deus me chamou para viver de verdade, e eu não sou perfeito. Irmãos, se você passar um dia comigo, você vai se decepcionar, irmão. Você
Você vai ficar triste. O pastor mesmo já se decepcionou, ficou triste. Porque eu não sou perfeito, eu sou cheio de imperfeições. Eu sou cheio de problemas. Agora, se tem uma coisa que eu não admito, irmão, é a aparência errada. Porque todos os dias eu sou lembrado, esse quam videre, ser e não parecer. E a terceira frase, está escrito assim: derrotados fazem ocasionalmente o que vencedores fazem diariamente. Eu vou repetir. Derrotados fazem ocasionalmente o que vencedores fazem diariamente. Eu quero ser um vencedor. E eu não quero fazer ocasionalmente o que vencedores fazem, não. Eu quero fazer todo dia. E o que é que um vencedor faz? Primeira coisa, ele tem um relacionamento com Deus. Um relacionamento com a sua palavra. Um relacionamento com a igreja. Uma vida de integridade. E por aí vai. Compromisso com sua saúde. Hoje, nós estávamos ali com o doutor. Daí, Laura. Fizemos lá um check-up lá. O doutor me deu uns sustos lá. Passou uns remédios para mim. Mas isso aí, irmão. Eu tenho um compromisso com a minha saúde. Porque irresponsável não vai cuidar da saúde. Todos os dias, irmão, quando eu posso, estou na academia. Porque eu tenho um compromisso com vou na força da raiva, do ódio, mas eu vou. Então esse livro aqui, eu falo aqui, não existe cura sem exposição. Esse livro hoje está na 8ª edição. Lê esse livro, irmão, e você vai ver a pancada, mas uma pancada de coragem que você vai receber. Porque esse livro conta a minha história, uma história de uma vida oculta, de uma vida obscura, de uma vida na penumbra, mas que um dia eu entendi Provérbios 28:13, 28:12 mais 1. Pastor, é o vício. Provérbios 28:13 diz assim: 13 não é do diabo não, irmão, 13 é de Deus. O diabo é que pega, mas 13 é de Deus. Deixa eu te falar, preste atenção. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Sabe o que eu fiz? Eu aprendi a parar de me esconder. Eu aprendi a parar de encobrir as coisas que eu encobria. E sabe o que começou a acontecer? A misericórdia de Deus começou a entrar na minha vida. Lê esse livro aqui, gente. A misericórdia de Deus, a graça de Deus. Deus começou a sarar a minha esposa. Deus começou a sarar a minha vida. Deus começou a sarar a minha família. Sabe por que eu falo sobre resgatar valores da família no casamento? Porque eu vivi e tenho vivido. Eu estava hoje compartilhando com os pastores, né? Eu estava dizendo que conversas difíceis fazem parte da mesa de casais maduros. Eu estava falando para eles que eu tive uma conversa muito difícil com a minha esposa. Uma não, né? Muitas, né? Ela vive me chamando para conversas difíceis. E sempre eu que estou errado, irmão. É incrível um negócio desse. Ora por mim, viu, pastor? Tá difícil, faço não. Mas sabe o que eu faço? Engulo o choro, irmão. E eu aprendi que homem não é criança. Homem, porque criança faz o que gosta. Pega uma criança aí para você ver. Ela só faz o que gosta. Leva uma criança assim para o supermercado. Ela bola, ela chora, que ela quer. Criança é criança, irmão. Criança só faz o que gosta. Agora adulto, homem faz o que tem que ser feito, mesmo não gostando.
porque ele aprende a ter responsabilidade. Eu não sou governado, irmão, por emoções. Eu não sou governado por sentimento, porque tem gente que no casamento só continua se estiver sentindo. Ei, eu não acordo todos os dias apaixonado ao lado dessa mulher, mas eu acordo comprometido. Eu não acordo todo dia olhando para ela, nossa, meu Deus, estou apaixonado. Não, irmão. Eu não acordo todos os dias apaixonado, mas eu acordo comprometido. Sabe por quê? Porque o meu casamento, ele é fundamentado no que eu acredito, não no que eu sinto. Porque se o meu casamento, irmão, for fundamentado no que eu sinto muitas coisas, todo dia. Sinto vontade de matar minha mulher, sinto às vezes raiva, sinto um monte de coisa. Mas o meu casamento é fundamentado no que eu acredito. Quando Jó, no final da sua história, Jó disse, eu sei, ele não falou eu estou sentindo, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Não é sobre sentir, é sobre saber. E quando você sabe, quando você tem convicções, você vive valores, você anda na direção do que você acredita. E você não é movido por sentimento, não. Hoje é assim, pastor. O pessoal casa com 3 meses e quer separar. Eu casei um casal com 45 dias, eles não chamaram que queria separar. Infelizmente, lá na frente, né, Márcia, acabaram se separando mesmo. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, estão sendo governadas por sentimentos e não por convicções. E não por convicções. Irmão, você não pode ser movido por motivação no sentido de sentimento. Ah, não, eu tenho que ter uma motivação. Sabe o que é motivação? Motivação são os motivos que te levam para a ação. Toda vez que eu não estou afim de ir para a academia, eu fico me lembrando. Por que eu vou para a academia? Eu fico lembrando dos motivos. Eu vou para a academia porque eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que ter responsabilidade. Aí eu estou falando dos motivos dentro da minha cabeça, aí começa a vir um sentimento que me leva para a ação. Isso é motivação. Motivação é movimento dos motivos. E assim é o casamento, irmão. E assim é a família. A gente tem que aprender que se tem lixo dentro da nossa casa, tem que ser tirado. Tem que ser tirado. Essa mulher acendeu uma candeia. Essa mulher, ela lidou com lixo, varreu a casa. Hoje não tanto, mas quando a Márcia, ela dizia assim para mim, hoje eu vou arrumar a casa. Quando ela dizia isso, irmão, eu já sabia que ela ia virar a casa, irmão. Ia arrastar guarda-roupa, sofá, ela ia virar a casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está disposto a mexer nas estruturas da sua casa, da sua família, do seu casamento para encontrar os valores que se perderam? Por exemplo, o valor da mesa. Como eu disse, né, não tem mais valor, cada um pega, faz seu prato, vai, procura, né? O valor do diálogo. Gente, todos os dias que eu posso, eu converso com minhas filhas. O valor do diálogo, de olhar nos olhos, de ouvir um ao outro. O valor da verdade. O valor da transparência, como já dissemos. A terceira coisa que essa mulher faz, o texto diz que ela acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar o valor que se perdeu. Sabe o que movia essa mulher? Um sentimento fundamentado numa crença de diligência. Essa mulher aqui, irmão, ela sabia o que queria. Ela acende uma candeia, começa a varrer a casa e ela procura diligentemente. Aquela mulher, ela estava com sangue nos olhos. Ela disse, eu só vou deixar
de procurar o que eu perdi quando eu encontrar. E diz que diligentemente ela procurou até quando? Até encontrou. Eu não sei quanto tempo durou, irmão. Mas você está disposto? Você está disposto a olhar para o seu casamento e dizer: meu casamento não é o que eu gostaria, mas nós vamos investir até a gente ter esses valores aqui dentro do nosso casamento. Até a gente ter esses valores aqui dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Diligência. Infelizmente, irmãos, eu vejo pessoas que não têm diligência. Eu vejo pessoas que, às vezes, aqui, por exemplo, aqui não, né? Eu acho que não acontece aqui não. Em Pontes Lacerda e aqui na igreja não acontece, mas em outro lugar acontece. As pessoas, é interessante, porque às vezes faz congresso, conferência para a família, para a mulher, para homens, e os que mais precisam não vêm. Eu sei que não tem aqui, graças a Deus, mas tem lugares que é assim. Você acredita, irmão? Os que mais precisam, que deveriam estar, não estão. Aí eu lembro uma vez, né, que estava em um determinado lugar, e aí teve uma conferência para casais, né? Aí quando foi no domingo, o irmão chegou: ô pastor, que pena, pastor, me disseram que foi uma bênção, mas não pude vir, pastor. Pude vir porque um compadre meu estava aniversariando lá na fazenda tal, e aí eu fui lá, né? Aí eu fui, irmão, deixa eu te falar uma coisa: quando teu casamento estiver em crise, canta parabéns. Irmão. Irmão, porque se eu estou precisando de ajuda, se o meu casamento, se a minha família está precisando de ajuda, e a igreja está promovendo um congresso para a família, uma conferência para a mulher ser mais abençoada, para o homem ser mais abençoado, para o casamento, a família ser mais abençoada, e eu não estou lá, eu sei que não acontece isso aqui, mas acontece em muitos lugares, irmão, eu não sei que diligência é essa que você tem não. É igual gente que chega para mim, que eu sei que aqui também não tem, graças a Deus, mas tem gente que chega para mim e fala assim: ô pastor, Deus me chamou para ser um pregador. É mesmo, irmão, que bênção, glória a Deus. E o que você está fazendo sobre isso? Sobre o que, pastor? Sobre ser pregador, irmão. Você falou que Deus... Não, mas tem que fazer alguma coisa, pastor? Uai, irmão, tipo assim, você comprou uma Bíblia de estudo. Precisa, pastor? Não, irmão. Uai, Deus está te chamando para ser pregador? Você está fazendo um cursinho teológico de pregação? Comprou um livro de homilética? Ou o quê, pastor? Que é isso? Irmão, eu estou duvidando do seu chamado. Sei que não tem aqui, mas o pessoal chega: pastor, Deus me chamou para o ministério de louvor e adoração. Forte, né? É mesmo, irmão, que bênção. E o que você está fazendo sobre isso? Sobre o que, pastor? Sobre o fato de Deus ter te chamado, irmão. Mas tem que fazer alguma coisa, pastor? Irmão, uai, você está investindo nessa área, aula de canto, um instrumento musical? Precisa, pastor. Irmão, eu estou duvidando do seu chamado. Eu duvido, pastor. Eu duvido, pastor, porque da madrugada de sábado para domingo, numa vigília, quando Deus me chamou, eu com 19 anos de idade, no ano de 1996, há 30 anos atrás, quando Deus me chamou, estando eu de joelhos na sala de um filho na fé meu, estávamos em uma vigília, quando Deus me chamou, quando foi segunda-feira, meio-dia, eu estava na mesa do meu pastor, ele almoçando e eu dizendo para ele: eu quero tomar providências, porque Deus me chamou. E no dia 5 de fevereiro de 96, eu estava entrando pelas portas de uma organização missionária.
Esse ano agora eu completei 30 anos de ministério. Você diz para mim que você ama sua família. Você diz para mim que o seu casamento é importante. Você diz para mim que sua família, seus filhos são importantes. Mas eu não vejo você se movendo, irmão. Eu estou duvidando dessa história, irmão. Estou duvidando. Como é que você diz que uma coisa é importante e eu não estou vendo você se movendo para isso? Irmão, o que é importante, a gente mostra no nosso dia a dia. Que é importante. Quem está comigo? Quem está entendendo? Essa mulher, ela procurou com diligência até encontrar. Versículo 9, estou terminando. Estou vendo que os irmãos estão gostando, pastor. Já vou terminar aqui já. Não estão tristes mesmo, porque o Brasil perdeu, né? O versículo 9 diz: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu sei que o texto não fala isso, mas o texto permite eu conjecturar. Eu acho que quem reúne para celebrar é porque reúne para... Eu acho que quem reúne para celebrar é porque aprendeu a reunir para chorar também. Porque seria muito estranho, né, eu olhar para o pastor e falar: ô pastor, ligar para ele, né, num dia da semana: pastorzão, rapaz, vai ter um churrasco aqui, vem para cá que eu estou celebrando. Aí o pastor: mas celebrando o quê, pastor? Não estou sabendo de nada. Agora, se eu ligasse para ele e falasse: pastorzão, aconteceu uma situação aqui na minha casa, na minha família, e eu vou precisar resolver. Pastor, entra na prova aí comigo. Reúne aí a pastora, reúne alguns irmãos. Tira esse dia hoje para orar, porque hoje eu vou reunir minha esposa, minha família. Hoje vamos ter uma conversa séria. Hoje eu vou precisar abrir meu coração. Hoje nós vamos ter que confrontar algumas estruturas dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Entra na prova aí, pastor, porque eu perdi alguns valores aí. Aí quando eu encontrar, não é? Você, mulher, tem um valor aí que perdeu. Você liga para as irmãs, né? Irmã, entra na prova aí comigo, passa um WhatsApp aí para ela. Eu penso que essa irmã aqui deve ter passado um WhatsApp, né? Quando você encontrar, aí vai fazer sentido. Essa mulher aqui, irmão, diz que ela, quando encontra, ela reúne as amigas e vizinhas. Olha, pastor, até as vizinhas essa mulher reuniu. Que é difícil, né, pastor, ter um relacionamento bom com os vizinhos. Mas essa mulher aqui, irmão, até as vizinhas dela eram amigas. Olha que mulher virtuosa. E diz que ela reúne as amigas, porque quando você, irmão, tem amigos, quando você tem amigas de verdade, ainda que te aconteçam coisas que não deveriam acontecer, você pode contar com essas pessoas. Essa mulher reúne as vizinhas, as amigas, e diz assim: mulher, vem para cá celebrar. Aqui tem bolo e guaraná e vamos ter festa, porque eu achei o que estava perdido. Foi prova, mas Deus me deu vitória. O versículo 10 diz assim, aqui é o próprio Jesus, né, falando: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A maioria de nós pensamos que o momento que tem festa no céu é aquele momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, e quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E de fato isso é verdade. Entretanto, eu não acho que só tem festa no céu, só nesse dia. Eu acho que se eu sou um marido que venho machucando minha esposa, que venho quebrando a dignidade dela, se eu me arrependo, faço o caminho de volta, eu creio que os céus faz festa.
Eu creio, irmão, que nós podemos continuar fazendo festa no céu, quando a gente começar a fazer escolhas certas. Você pode ficar de pé?